Temos aqui algumas notícias internacionais. Começamos com a Argentina. Estudantes foram às ruas hoje contra medidas do governo de Javier Milei sobre cortes e congelamento de orçamento para universidades públicas no país. Nossa correspondente Luciana Tadeu acompanhou essa manifestação lá em Buenos Aires e traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Luciana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite. Fim de um dia de manifestações multitudinárias aqui em Buenos Aires. A Universidade de Buenos Aires, que é a principal universidade federal do país, calcula que somente aqui na capital 800 mil pessoas tenham participado desse protesto e que 200 mil pessoas tenham participado em outras cidades do país. Entramos em contato com a Polícia Federal da Argentina e com a Polícia da cidade de Buenos Aires, porém não passaram cifras para nós. Uma percepção muito evidente pela quantidade de pessoas, realmente havia uma concentração muito forte de manifestantes e conversando com colegas, todos chegaram à conclusão de que foi a manifestação mais expressiva e mais multitudinária desde que Javier Milei assumiu o governo da Argentina, a presidência da Argentina, em dezembro do ano passado. Márcio, essa marcha é motivada pela insatisfação dos estudantes, dos docentes, de reitores de universidades com o atual orçamento. O orçamento das universidades públicas está congelado e num contexto de inflação anual que está em 280%, quase 300% de inflação anual. Isso significa um ajuste bastante brusco no orçamento geral das universidades. O governo, diante de diversas manifestações de reitores e até falas de que as universidades poderiam ter que chegar a fechar devido a essa restrição orçamentária, o governo anunciou um aumento de 70% no orçamento das universidades, porém os reitorados das universidades falam que ainda é muito insuficiente diante dessa inflação anual de quase 300% e dizem que esses 70% correspondem a somente uma porção do orçamento e não ao orçamento total das universidades, e falam também de uma defasagem do salário dos docentes. Márcio, os manifestantes saíram hoje de diferentes partes da cidade de Buenos Aires, foram em direção à Casa Rosada, que é a sede da presidência argentina. Lá também contou com a participação de opositores de diferentes setores da oposição, inclusive dos radicais, que foram um apoio para o Javier Milei durante as eleições. E os manifestantes levavam cartaz, falando orgulho de ter estudado na universidade pública, de estudar na universidade pública. Contou com a participação, inclusive, de docentes e alunos de instituições privadas que se somaram a essa reclamação desse congelamento no orçamento. Márcio, a Universidade de Buenos Aires, ela chegou a decretar uma emergência orçamentária. Nos últimos dias tem funcionado, as classes têm sido realizadas em ambientes iluminados, evitando ao máximo o uso de eletricidade, tem evitado o uso de ar-condicionado. Os elevadores somente são utilizados para casos emergenciais, para pessoas com mobilidade reduzida. Realmente um ajuste muito drástico aí no funcionamento da universidade, porque a reitoria da universidade diz que, em relação ao ano passado, houve um aumento de mais de 500% na conta de luz. Então, para a gente ver que esse aumento de 70% que o governo diz já ter pagado para as universidades, anunciou mais um aumento de 70% em maio, acaba muito defasado em relação à inflação anual da Argentina, que pesa bastante em qualquer orçamento familiar, mas também, imagina, das universidades públicas, Márcio. Então, foi realmente uma mobilização muito importante no dia de hoje, bastante expressiva, a mais expressiva desde o início do governo Milei, pedindo aí mais recursos para as universidades, num contexto em que ontem mesmo, e já devolvo para você, o governo anunciou o primeiro superávit trimestral. Desde 2008, o governo Milei anunciou que chegou aí a esse superávit trimestral, o primeiro desde 2008, Márcio. Essa é a nossa correspondente Luciana Tadeu, falando ao vivo de Buenos Aires.